Oi Raquelzinha, tudo bem? O tio tá aqui hoje onde ele trabalha para falar um pouquinho sobre o que ele faz do trabalho dele e para poder ensinar um pouquinho sobre unidades de medida. Você já sabe contar 1, 2, 3, 4 e 5. Você já sabe dizer o que são 5 maçãs, o que são 4 bonecas e 3 carrinhos. Mas e se você tivesse que falar do comprimento do seu cabelo? Ou a tua altura? Ou o tamanho do seu pé? Ou o tamanho da roupa que você usa para se vestir? Como é que a gente faz isso? São com unidades de medida. Antigamente, no Egito, coisa de 6, 7 mil anos atrás, cada faraó que aparecia, eles pegavam e faziam algumas medições. Então eles mediam o tamanho do palmo do faraó e daí eles usavam o palmo real. Eles mediam o comprimento entre o dedo mais comprido do faraó e o cotovelo, e esse era o cúbito real. E eles mediam o comprimento do pé do faraó e eles usavam essa unidade de medida. E cada faraó que conquistava o trono, morria um faraó, vinha outro faraó, tinha que fazer todas essas medidas de novo e fazer todos esses cálculos, tudo de novo. Complicado, né? Até que eles conseguiram lá por volta de 5 mil antes de... 5 mil anos atrás, 3 mil anos antes de Cristo, eles inventaram de pegar um faraó, medir o cúbito dele e registrar numa pedra de granito. Certinha, pegaram uma pedrona, cortaram e fizeram exatamente o comprimento da medida entre o dedo mais comprido e o cotovelo. Esse ficou conhecido como cúbito real egípcio, e tanto que as pirâmides, elas têm, cada lado delas, 440 cúbitos reais, tanto de um lado quanto do outro, certinho, tá? Essa pedra de granito existe até hoje, tá? É uma coisa muito legal isso. Só que assim, à medida que as cidades foram começando a fazer comércio entre elas, elas precisavam ter uma medida padronizada. Então assim, essa medida do cúbito real egípcio, ela foi tão importante nesse momento, porque o Egito era um país muito importante para o comércio da época, que ela acabou influenciando outros povos que adotaram a mesma medida. A medida do cúbito real egípcio foi utilizado na Babilônia, foi utilizado pelos fenícios, foi utilizado pelos gregos lá na Idade Clássica, sabe? Há muito tempo atrás o pessoal já pensava em padronizar. O que acontece? À medida que o mundo começou a se conectar através do comércio, começou a ser necessário cada vez mais uma padronização completa das unidades de medida. Então daí resolveram, lá na época da Revolução Francesa, na época do Iluminismo, há 3 séculos atrás mais ou menos, resolveram criar o padrão métrico. Eu vou te mostrar aqui, porque você deve de ter no teu material escolar, você deve de ter uma reguinha. E essa reguinha, ela tem um tamanho certinho, 30 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros, certo? Mas essa régua, como é que você pode saber que essa régua é igual à régua da tua amiguinha? Você pode comparar elas. Mas será que a tua régua é igual à régua de um menininho que estuda lá na Espanha? Será? É. E graças a isso daqui. Isso daqui, deixa eu tirar fora da capa dela. Isso daqui é uma régua de 1 metro. Deixa eu ver se pega toda ela. Isso daqui é 1 metro, tá? Então ela é toda graduada, tá vendo? E essa régua aqui, ela tem um número de patrimônio aqui atrás, que é justamente o registro de quando ela foi comparada com uma régua que tem na França. Na França tem as nossas medidas de tamanho, as medidas de comprimento padronizadas. Então ali onde começa todo o sistema métrico, e vários países entram para participar desse conceito de sistema métrico. Então Portugal, Espanha, França, a Europa inteira quase, menos a Inglaterra, e hoje praticamente o mundo inteiro, com exceção de alguns poucos paizinhos que, ao invés de usar centímetros, utilizam polegadas, utilizam jardas, em vez de usar quilômetros, utilizam milhas. Mas hoje em dia quase todo mundo utiliza o padrão métrico, tá? E para poder garantir que todo mundo tem o mesmo tamanho de metro, a gente usa a medida lá da França para comparar. Lembra quando você esteve na França? Naquela divisa com neve, com bastante coisa? Pois é. A medida que tem lá é justamente a medida que inspira a construção dessas réguas, e a gente utiliza essas réguas para poder comparar com as réguas dos comerciantes, para saber se eles estão vendendo direitinho. E é justamente essa reguinha aqui também
que vai ajudar você a saber quanto que tem 1 litro. Lembra que a mamãe estava ensinando outro dia como que o mesmo volume de líquido pode ter diferentes formatos e parecer ser maior ou menor do que o outro, mas no final das contas eles têm os mesmos tamanhos? Pois é, no próximo vídeo eu vou tentar te explicar mais ou menos como é que funciona isso e como que 1 litro tem tudo a ver com 1 metro. Tchau, Raquel!